Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Chua! Mais uma humilhante derrota, hein, João? 21-10. Eu nem gosto de basquete. Meu esporte é futebol. Mas sabe que o basquete, além de mostrar o meu talento, vai ajudar a gente a entender um pouco melhor de física. Física? É. O basquete tem a ver com física? Ué, olha, tudo que sobe, desce. Hã? Você sabe por que a bola sobe e desce? Esse é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai ficar conhecendo a aceleração da gravidade, vai aprender o que é o movimento de queda livre e vai aprender a fazer uns cálculos sobre o movimento de subida e descida de um projétil. O que acontece quando a gente joga um objeto para o alto? Essa é uma pergunta que intriga a humanidade desde a época dos gregos antigos. E ela só começou a ser respondida mesmo por Galileu Galilei. A gente já ouviu falar desse famoso físico na nossa primeira teleaula. Galileu criou uma experiência para verificar a queda de dois corpos com massas diferentes. E ele chegou a uma incrível conclusão. Quando a resistência do ar influi pouco, corpos diferentes, soltos na mesma altura, caem juntos e atingem o chão ao mesmo tempo. Galileu é conhecido como o pai do método experimental. Esse método revolucionou a história da ciência. O pulo do gato do método experimental foi perceber que criar uma experiência é criar condições para que um fenômeno ocorra. Por exemplo, um amigo meu não acredita que uma bola de aço e uma pena possam cair juntinhas. E podem. É só criar condições para a observação desse fato. Muitas vezes isso só pode ser feito em laboratório. Vamos ao laboratório. Já sabemos que a atmosfera influi no movimento de queda dos objetos. Então, para controlar esse problema, precisamos eliminar a atmosfera. Isso é possível usando o tubo de vácuo. Nossa, o que é isso? É mais uma das maravilhas do método experimental, Rosinha. Olha só, é uma foto que mostra as posições sucessivas de duas esferas de massas diferentes caindo dentro de um tubo de vácuo. Olha, repare que as duas esferas ocupam sempre a mesma posição em cada instante. Ou seja, as duas esferas estão caindo juntinhas, Rosinha. Como disse Galileu. Exatamente. Agora preste atenção em outra coisa importante. Para se chegar a essa foto, foi usada uma lâmpada especial chamada estroboscópica, que ficava piscando em intervalos de tempos iguais. Quer dizer, para ir de uma posição até outra, as esferas levaram sempre o mesmo tempo. E repare que a cada intervalo de tempo, a distância percorrida pelas esferas vai aumentando. Você consegue dizer o que está acontecendo? Mesmo intervalo de tempo e distâncias cada vez maiores. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Peraí, eu já vi isso na última teleaula. Se os corpos estão percorrendo a cada intervalo de tempo distâncias cada vez maiores, então já sei, a velocidade deles está aumentando. Raciocínio perfeito. A velocidade está aumentando, logo existe uma aceleração. Mas isso é só o começo. Repare nessa foto que ao lado da esfera, Rosinha, tem uma régua. E o intervalo de tempo entre uma posição e outra é de 1/30 segundos, ou 1/30avos de segundo. Bom, agora nós podemos fazer algumas medidas e fazer uma tabela. Tabela que você vai encontrar no seu livro de estudos. Observando a foto, é possível descobrir a posição em cada instante. E com a variação de posição e a variação de tempo, a gente pode descobrir a velocidade média em cada instante. ΔV sobre ΔT. Observe que a velocidade média realmente está aumentando. E mais, a velocidade está sempre aumentando mais ou menos com o mesmo valor. Bom, e para calcular a aceleração é só fazer ΔV sobre ΔT para cada instante. Olha só que interessante. A aceleração também gira em torno do mesmo valor. Você está dizendo então que a aceleração é constante, é isso? Exatamente, Rosinha. Segura aqui para mim, por favor. Olha, se a gente medir
a aceleração várias vezes e com bastante cuidado, a gente vai chegar ao valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, que aqui em nosso planeta, quando um objeto cai, olha só, a sua velocidade aumenta de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Bom, isso independente do peso do objeto, e imaginando, é claro, que a resistência do ar é desprezível. Bom, daqui por diante, a gente vai chamar essa aceleração que faz os objetos caírem dessa maneira de aceleração da gravidade, que será representada pela letra G minúscula. Bom, você vai conhecer melhor essa aceleração em futuras teleaulas. E como nossos cálculos serão aproximados, a gente pode usar o valor aproximado da aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Movimento retilíneo com aceleração constante. Você já ouviu falar nisso, não ouviu? É claro que já ouviu, foi aqui mesmo na nossa última teleaula. Aquela dos testes com os carros Copa e Duna. Movimento retilíneo uniformemente variado. O famoso MRUV. Pois então, a queda livre também é um movimento retilíneo uniformemente variado. E assim fica valendo tudo que a gente aprendeu na nossa última teleaula. A função horária da posição, por exemplo, é a mesma, só que no lugar da aceleração A, entra a aceleração da gravidade G. Em vez de usar a letra X, a gente usa a letra Y, já que se trata de movimento de subida e descida. É lógico que a letra usada não tem tanta importância, mas é fundamental saber a grandeza física que ela representa. Nesse caso, Y representa a posição no espaço. Na função horária da velocidade, basta substituir a A pela aceleração da gravidade G.